Digital. Hoje estamos aqui com a doutora Ana, especialista em direito bancário e finanças, há mais de 10 anos no mercado e mais de 6 mil casos trabalhados, né, doutora Ana? Seja bem-vinda, pode se apresentar aqui, por gentileza. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui, né, no podcast do Boca a Boca Digital, que é um fenômeno da internet, né? Um prazer ter recebido esse convite para a gente poder falar de finanças e direito bancário. Que é um tema muito importante, né, pessoal? Às vezes você acha que é só pegar o dinheiro no banco e não sabe o que está acarretado por trás ali de juros. E ela veio aqui hoje para nos orientar, né, doutora? Exatamente. Então vamos para cima. Já vou com as perguntas aqui que eu já tenho para a senhora. Quais são os erros mais comuns que as pequenas e médias empresas cometem ao negociar financiamentos com bancos? Como evitá-los? Nós percebemos hoje, os empresários brasileiros, a grande maioria, são pessoas que, muitos pequenos empresários, eles abriram seu negócio, eles vieram de outra realidade. Então, nós temos, por exemplo, casos de ex-funcionário público, nós temos pessoas que vieram de outras realidades e passam a empreender. E o que acontece? Aí um dos erros é porque, primeiro, ela não conhece do negócio. E quando ela vai conhecer, às vezes ela já perdeu o seu capital. Quando ela não faz nenhuma pesquisa, né? Uma pesquisa de mercado. Então, assim, aí o que acontece hoje? A maioria das empresas, elas vivem do dinheiro do banco. Se a gente for analisar aí, em 100 empresas, 60 das empresas, elas trabalham com o dinheiro do banco. Capital de giro, empréstimo, custódia de cheque, de título. Acaba ficando na mão do banco, né? Acaba ficando na mão do banco. Então, assim, um dos erros que eu percebo é a falta de conhecimento. Primeiro, eu acho importante você conhecer do seu ramo, para que depois você venha investir nesse ramo. E a falta de organização também, tanto de organização financeira, quanto a organização mesmo do seu negócio em si. Então, isso aí faz com que a pessoa pegue um dinheiro e invista errado. E eu tenho casos até de pessoas que investem em outras coisas. Empresários, por exemplo, que pegam dinheiro do banco para fazer plástica, para comprar casa, e o negócio fica para depois. Aí isso gera um endividamento e, às vezes, até a quebra, a falência do negócio. Nossa, sensacional, doutora. E como o consumidor pode identificar cláusulas abusivas em contratos com bancos? E quais os passos imediatos para detectar? Cláusulas abusivas, muitas vezes, quando você vai a um banco, você não tem opção de discutir cláusulas, não. Por quê? O banco, ele trabalha com um contrato de adesão. Então, ele chega lá, olha, principalmente quando a empresa ela precisa daquele dinheiro. Ela não tem muita escolha. Ele está lá oferecendo dinheiro e o empresário, a pessoa física, ela está feliz ali de estar... Se aprovou a ficha, está pegando. Está pegando. Então, assim, isso aí é um problema porque muitas vezes não discute cláusula. Então, o banco fala, olha, eu vou te dar uma taxa X... Só o fato de estar pegando ali, ele nem discute. E o banco também tem a questão do contrato de adesão. Hoje, praticamente, a maioria das empresas, a maioria das pessoas estão na mão do banco, ela não discute. Então, o direito acaba que ele vem só depois que já fez, já não tem como pagar. Então, aí entra aí a proteção, né, da legislação para esse endividado, para essa pessoa que fez o empréstimo. Show de bola. Vamos agora numa pergunta que a senhora é especialista. Qual a melhor abordagem para uma empresa renegociar uma dívida bancária sem comprometer seu fluxo de caixa? A primeira coisa principalmente se for pessoa física, ela tem que saber como que ela vai pagar para poder fazer uma oferta. E se for uma empresa, ela tem que saber quanto que entra, quanto que sai para poder se reorganizar. O que os bancos fazem hoje? Muitas vezes você está lá com um empréstimo que você já pagou, por exemplo, vamos supor, 48 meses. Aí você já pagou 24 meses. Aí chegou um momento, caiu o faturamento da empresa, perdeu o cliente, e você, muitas vezes, não consegue concluir com aquela prestação. Aí você vai até o banco. Se era uma parcela de 24 meses, você pagou 48, você pagou 24, o banco vai desconsiderar aqueles 24 e vai fazer como se você estivesse pegando mais dinheiro. Então, o seu contrato é renovado, descartou tudo que você pagou. Então, é um perigo quando você, às vezes, precisa renegociar essa dívida. É importante que você procure uma ajuda do especialista, porque o especialista ele vai analisar tudo que você pagou para que haja uma amortização. Vai analisar também, porque o que acontece, sabe, Jorge? Hoje o banco,
ele utiliza uma calculadora chamada Price. Quem não sabe o que é isso, é aquela calculadora dos juros compostos lá do ensino médio. A nossa calculadora, essa do celular, do computador, ela chama Gauss. Essa calculadora é a nossa calculadora simples. Então, por exemplo, imagina se você pega 100 mil com o banco. Por que você está devendo 300 se você tem uma taxa de 2,5, por exemplo? Então, uma das coisas que nós fazemos, nós não questionamos o quanto que você contratou. Nós questionamos a calculadora aplicada. Então, porque o banco, ele utiliza dessa artimanha para que você pague muitas vezes 3, vezes 4. Então, se você pegar, é um cálculo simples. Se você pegar lá o seu 100 mil, dividir pela quantidade de vezes, aplicar os juros, nunca vai bater. Nunca vai bater. Exatamente, porque ele utiliza essa calculadora. Então, é muito importante a ajuda de um especialista, porque além dele fazer essa redução do valor que foi pago, ele vai colocar na calculadora correta. O meu trabalho, por exemplo, nós não questionamos, sabe, Jorge? Nós não questionamos tarifa. Eu falo o seguinte, se você contratou 10% ao mês, você vai pagar 10%, mas que você pague dentro da calculadora Gauss, daquilo que foi contratado. Então, o banco, ele utiliza os juros compostos. O juros compostos é bom quando você está investindo. Sim. Agora, quando você está contratando, ele multiplica o seu financiamento por 3 ou por 4. Isso é um risco muito grande. E também o perigo, às vezes, de você contratar um profissional que não é especialista, que às vezes nem tem conhecimento disso. Porque, para quem não sabe, direito bancário ela não está na Constituição. Não, ela não está na grade das universidades de direito. Ela é uma especialidade. E tem muito... O advogado, ele quando sai da faculdade, ele é um clínico geral. Sim. Então, ele tem que especializar. Você tem que especializar. A senhora fez 6 pós-graduação, né? 6 pós-graduações voltadas para... Direito bancário. Direito bancário e finanças. Então, fiz tributos, empresarial, tudo que vai me ajudar a atender esse cliente. Então, não é só você sair da faculdade... E começar... Você tem que ter realmente uma especialidade para lidar com esse contrato e não lesar o cliente. Então, eu falo não só para o cliente, pessoa física, empresário, mas também com o advogado que aventura aí nesse mundo que não é uma coisa simples. Show de bola, doutora. Vamos lá. Como as empresas podem utilizar linhas de crédito de forma estratégica para crescer sem aumentar o endividamento desnecessário? Primeira coisa, ela tem que fazer esse empréstimo com responsabilidade. Então, as empresas, como eu falei anteriormente, muitas empresas utilizam dinheiro para coisas pessoais. O próprio direito empresarial é interessante porque ele lida com isso. Ele fala que você não pode misturar pessoa física com pessoa jurídica, tem que haver uma separação. A questão de gestão, organização financeira é muito importante. Então, antes de você fazer qualquer empréstimo, você tem que saber onde você vai direcionar. Porque aí se torna interessante. Porque se eu pego lá e vou investir no meu negócio e aquilo ali vai me render mais lucro, eu vou pagar a minha prestação e ainda vou ter um lucro com isso. Então, é muito importante você saber que se você pega para a empresa, ele vai ter que ser usado na empresa. Se você pega para a pessoa física, vai ter que ser usado na pessoa física. Não fazer confusão, sabe, Jorge? Para que não haja... uma crise, né, e uma quebra do seu negócio. Show de bola. Já que... Vamos continuar aqui. Quais as principais mudanças recentes no direito bancário que os empresários devem estar atentos para evitar riscos legais? Mais uma vez eu vou falar do direito bancário, que é um ramo que que as pessoas às vezes não investigam muito. Por quê? O direito bancário, eu falo que hoje se tornou o direito dos bancos. Por quê? Porque o banco, ele negocia com o legislativo, infelizmente. Nós temos medidas provisórias que foram criadas para favorecer o banco. Por exemplo, um exemplo é do que eu falei agora, a questão dos juros de anatocismo, que é o juros composto. Isso foi uma discussão que foi traga pelo legislativo para que isso não fosse permitido. E o que aconteceu? Foi criado, né, em mesas de negociação com nossos governos, onde o banco ele comprou a permissão de praticar o anatocismo. Mas o que é o anatocismo, né? Para quem não conhece, o anatocismo é o juros sobre juros. É você pegar aqueles juros lá de 2,5 que você contratou e multiplicar por 4. Então, hoje, nas mesas de negociações do legislativo, infelizmente, o direito bancário, ele existe grandes negociações que prejudicam o consumidor final, a empresa, prejudica a pessoa física, porque muitas coisas são permitidas, mas
a nossa jurisprudência. O que é a jurisprudência? É a junção dos juízes, onde eles se sentam para, quando tem muitas demandas de do mesmo assunto, eles decidirem como um acordo. Então, esses juízes, eles já se sentaram para quê? Para legislar em favor do consumidor. Então, o advogado, ele tem que dar essa orientação. Então, é importante você ter a ajuda de um profissional, contratar, para que você não caia, ou quando você quer renegociar, para que você faça uma boa renegociação dentro do que é legal e não te prejudique e você consiga reduzir e até mesmo se livrar dessa dívida. Entendeu? Nós já vem então lá de cima, né? O banco já negocia com o legislativo e quem sofre é o povo, né? E muitos advogados até deixam de advogar com o direito bancário com medo dessas decisões. Ah, mas eu não vou ganhar porque nós já temos decisões. Mas nós temos muita coisa hoje também que favorece o consumidor. Sim. Tem muita coisa hoje que nós usamos que dá procedência na causa, que a gente consegue revisar, que a gente consegue negociar. Tem muita coisa boa aí que merece ser estudada. E a maioria das pessoas não procura informação, né? Não tem essas informações. Não tem essas informações. Então, o melhor mesmo é procurar um escritório que dê as orientações. Eu tenho muitos casos, por exemplo, de empresários que falam, poxa, doutora, por que eu não te conheci antes, né? Ou por que eu não conheci que existia a possibilidade? Porque hoje nós temos institutos no direito, né, na nossa legislação, que, por exemplo, se a empresa está endividada, a gente consegue suspender esse débito até ela se reorganizar e começar a pagar, dela chamar uma mesa de credores, porque muitas vezes, o que acontece? É diferente se eu estou devendo para 10 pessoas de eu negociar um a um. Digamos assim, olha, eu vou chamar o A para negociar, mas às vezes meu orçamento não dá para negociar só com todo mundo, né? Eu só consigo pagar o A. Então, hoje, a nossa legislação, né? O nosso legislador pensou nisso. Então, hoje nós temos condições de chamar todo mundo para uma mesa de credores e pagar isso com prazo suspenso, para que a empresa se recupere, para que a empresa não quebre. Então, nós temos vários institutos que dão condição dessa empresa se recuperar e não falir. Show de bola, hein? Muito bom. Muito bom essas dicas aí, viu, doutora? E vamos falar um pouco de educação financeira. Na sua experiência, qual a importância da educação financeira na redução dos litígios bancários, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica? A minha experiência é o seguinte, hoje eu vejo o seguinte, por exemplo, vou dar um caso de pessoa física. Eu tenho várias... Servidor público hoje, por exemplo, que ele é muito provocado, né? A fazer empréstimo, A fazer empréstimo. Porque o salário dele já cai ali. Ele é muito seduzido, a palavra. Ele é muito seduzido para fazer empréstimo. E os bancos gostam de empurrar coisa nesse servidor. Público, aposentado, pensionista. Então, eles são muito seduzidos para isso. As empresas também. Então, o que acontece? Devido a essa sedução, eles se endividam. Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que ganham 30 mil sobrar 1.000. Nossa. Entendeu? Então, nós já tivemos casos de pedir, né? Hoje nós temos uma jurisprudência que não pode descontar mais de 30% dos rendimentos. A gente invoca a jurisprudência, a gente consegue readequar a realidade. Só que, um ano depois, volta, a pessoa fala, doutor, eu estou aqui de novo, que eu fiz empréstimo de novo. Então, aí que eu vejo... Você libera o crédito, ela vai lá e já pega de novo. Então, o que faltou aí? Faltou educação financeira. Então, a importância da educação financeira é muito grande, porque com a educação financeira você vai saber o que você está fazendo. Né? Eu falo muito, hoje eu trabalho em parceria, né, com educadores financeiros, que nós falamos a primeira coisa é anotar, né? Porque muitas pessoas não anotam, né? Não sabem quanto que ganha, quanto que gasta. Ela quer o valor do empréstimo ali na conta e torrando tudo. E principalmente, por exemplo, empresa, pessoa física que começou... Às vezes, nós temos hoje pessoas... A maioria dos brasileiros são guerreiros, nasceram herdeiros. Então, sai de uma situação de um salário mínimo para uma situação de 10 salários mínimos. Aí começa a gastar. Entendeu? Então, não consegue anotar aquilo para saber o quanto que ganha, quanto que gasta, para poder fazer né, as suas vendas, as suas compras, Sim. as suas negociações. Então, é muito importante a educação financeira para você poder ter controle, para poder decidir, para poder pensar antes de fazer e também viver uma vida boa, porque hoje muita gente só vive trabalhando. Eu falo que a educação financeira também ela tem a função
de trazer um equilíbrio, de te proporcionar você usar seu dinheiro e não ele te usar. Sim, show Entendeu? de bola. Vamos falar um pouco sobre resolução de conflitos? Quais as vantagens de buscar uma mediação ou arbitragem em casos de conflitos com instituições financeiras? As vantagens hoje são grandes, mas nunca vá sozinho. Porque é aquilo que Eles já estão preparados para ganhar. para renegociar sua dívida e te fazer novas dívidas. Então, é muito importante que a pessoa, quando precisa de renegociar, ela procure ajuda profissional para que haja os cálculos, retire os juros compostos, mostre o tanto que pagou. E muitas vezes os bancos eles não estão interessados em negociar do seu jeito. Eles estão interessados em negociar do jeito deles. Então, o judiciário, ele também é educativo. Então, quando o juiz ele participa dessa negociação que você... a cada 100, 2 pessoas conseguem negociar de forma benéfica com o banco. Né? Realmente, você precisa da ajuda do judiciário. Por quê? Porque o banco ele não tem interesse, o banco tá rico. Né? Nós temos bancos que são sociedades mistas, como que tem parceria com o governo, que não estão nem aí para você. Então, ele vai renovar seu empréstimo em vez de te dar, né, novos empréstimos. E, principalmente, investir em conhecimento. Para isso que a gente está aí, né, com essas imersões, com esses cursos, né, Jorge? Para orientar mesmo as pessoas, né? Orientar os empresários, os empreendedores. Inclusive, a gente está aí com o Emprectec seu, Daqui né? a pouco nós já vamos falar dele, tá? Isso aí. Segura um pouquinho aí, o spoiler. Vamos falar um pouco sobre recuperação judicial, doutora Ana. Quando é o momento certo para uma empresa considerar a recuperação judicial como estratégia para reorganizar suas finanças? A recuperação judicial, muitas vezes, ela não é só... Ela é uma... O que é a recuperação judicial? Quando é um instituto onde você vai suspender seus débitos para negociar. É para recuperar a empresa. Então, muitas vezes, quando você observa uma mudança no cenário econômico, que você... Por exemplo, tem casos aí... A gente está vivendo hoje um momento de crise. Nós estamos perdendo investimento do exterior, nós estamos em um momento de crise. Então, se você está perdendo cliente, se você está perdendo venda, e você continua com o mesmo orçamento, é um momento de você pensar na recuperação judicial. Por quê? Porque a recuperação judicial ela não é só para quem quebrou ou para quem está quebrando, é para evitar que se quebre. É para que você suspenda até passar esse período, negocie dentro do seu orçamento, ou que você se reorganize. Como eu falei, muitas empresas, às vezes, começam o negócio sem ter conhecimento. Quando elas conhecem, elas já estão sem capital de giro. Então, muitas vezes, até para você, não, eu vou parar um pouquinho as dívidas e vou juntar esse capital de giro aqui para eu recuperar, investir no que dá dinheiro, que às vezes investiu errado, aí eu vou juntar com meus credores e fazer uma negociação. Então, a recuperação é um instituto... Se não fizer isso, não consegue. Nunca vai ficar só naquele ciclo de pagar a conta, né? A recuperação judicial é um instituto... O cara tem que segurar a dívida, levantar a grana, investir no que dá dinheiro e depois pagar. O que for dando de lucro, você vai renegociar. Então, ou quando ela está falindo, ou quando há um momento de crise no país, como houve aqui a pandemia. Sim. Agora nós estamos numa crise inflacionária, nós estamos vivendo um momento de inflação alta, né? Hoje eu até olhei e falei assim, nossa, vou investir hoje no Tesouro que está 14,5%, nunca vi isso. Olha. Entendeu? Então, um juro de 14,5% na história do Brasil é porque é sinal que nós estamos vivendo uma inflação. Porque a inflação só é boa para quem está investindo. Quando você está comprando, o dinheiro não está valendo. Então, o Brasil está... Já que você deu uma deixa dessa aí, me fala um pouquinho sobre investimento no Tesouro Nacional. Sempre quis investir e gostaria de entender um pouco mais. Só uma passagem tesouro, assim. O que é o Tesouro? Você vai emprestar dinheiro para o governo. Sim. E quando você investe na Bolsa de Valores, você está comprando alguma coisa. Então, quando você está investindo, quer dizer, eu estou comprando cotas do governo. Brasil. E é seguro porque ele vem no Instituto da Renda Fixa, porque ele é seguro, porque ele não quebra. O governo não quebra, a gente paga altos impostos, né? Então, acaba que você vai estar emprestando e você tem a... Mas se continuar nessa mão desses governantes aí, vai quebrar. Não quebra não, né?
Não quebra, né? Não quebra, muda o governante, entendeu? Mas você está lá com o seu dinheiro garantido. E nós temos instituto onde, por exemplo, se eu investir, eu posso investir lá, igual agora que eu citei, que está 14,5 IPCA, né? Que o IPCA é a tarifa que mede a inflação. Sim. Então, se eu tenho 14,5 e eu vou receber em 2029, aquilo ali não vai mudar. Por mais que a inflação, que as taxas de juros caiam, subam, ele vai me pagar aquele valor. Esse 14,5 ele mantém o 14,5 ou ele pode diminuir? Ele mantém. Então, se você comprar um título hoje... Então, hoje, o melhor investimento seria no Tesouro Nacional. Nós temos vários hoje. Tá. Nós estamos... Para investir, é um bom cenário para quem está emprestando. Porque o investidor é aquele que empresta, aquele que compra. Agora, para quem está pegando emprestado, não é o momento. Não é o momento que as taxas de juros estão altas. Olha, que bênção. Entendeu? Então, hoje é um momento de ter cuidado, de não vender. Agora é o momento de comprar. Segurar. Porque agora eu acredito que também vai ter uma desvalorização imobiliária também. Porque o que aconteceu? Nós tivemos aí um governo atrás que emprestou muito aí para poder alugar, para poder construir. E hoje as pessoas estão devendo. Então, hoje esse crédito sumiu. Sim. Então, muitas empresas, principalmente construtora, quebraram. E esse empresário ele está falido, sem nada, endividado. Entendeu? Aí o Instituto da Recuperação também vai servir para ele, se ele ainda estiver no mercado. Entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de incerteza, porque não tem dinheiro para emprestar, o banco não está emprestando, as coisas estão caras, gasolina subiu. Então, a gente está num momento aí inflacionário muito, muito preocupante, sabe, Jorge? Me fala uma coisa, o que as empresas precisam de avaliar juridicamente para decidir por investimentos usando os financiamentos bancários? O financiamento, em relação ao financiamento, eu não sugiro você emprestar para banco. Emprestar para investir. Ah, tá. Mas se você emprestar para investir no seu negócio e um pouco daquele lucro você investir em renda fixa, o primeiro segredo é você conhecer. Por que o brasileiro não investe? Hoje nós não vemos essa matéria nas escolas, nas cadeiras, em lugar nenhum. Tinha que ter, né, cara? Então a gente... De educação financeira. Educação financeira. Desde lá da quinta série, que Exatamente. seja... Isso, por exemplo, nos países... Tem empreendedorismo. Exatamente, tem essa matéria. Sim. Então, nós não temos. Então, hoje, o brasileiro, os empresários investem na poupança, e eu até falo, porque é lá que você consegue colocar e tirar. Então, se você investe em conhecimento, você vai ver que você vai conseguir fazer a mesma coisa quando você compra um título de tesouro, quando você compra uma letra imobiliária, quando você compra um título de crédito também. Tem os tipos de renda fixa. Você pode emprestar para o banco também, que é a figura do CDB, entendeu? Uhum. Então, tem vários institutos hoje que a pessoa precisa conhecer e um dos segredos se eu quero pegar um dinheiro, eu vou investir na minha empresa e com a lucratividade, vou tirar um percentual que seja 10% da minha lucratividade, sim, invisto em título de renda fixa e vou continuar estudando até onde eu descobrir onde que rende mais. Mas a renda fixa, para quem está começando, para quem ainda está aprendendo, é um bom lugar para você começar. Show de bola. E agora vamos lá. Para quem está começando a empreender, quais são as 3 dicas mais importantes para evitar problemas com as instituições financeiras? Primeiro, você tem que se especializar no seu ramo. Tem que entender do seu negócio. Tem que entender do seu fazer negócio. Pesquisa de mercado. Fazer pesquisa de mercado, não sair investindo. Você tem que gostar do que faz também, né? Sim. Porque tem uma frase, né, que fala que se você trabalha com o que gosta, você não trabalha nenhum dia. Então, é muito importante você fazer o que gosta. Não fazer, porque o meu amigo ali investiu e deu certo, eu vou fazer também. Não, você faz o que você gosta, que isso vai dar certo, né? Então, a primeira dica é procurar o nicho certo. O nicho que você gosta, sim, dentro daquilo que você gosta. Depois, investir em educação financeira para que você organize as suas finanças, você tenha um controle de caixa, um controle, né, de estoque, e se for pessoa física também, um controle do seu orçamento. Então, é muito importante investir em educação financeira, investir em seminários, em mentorias, que vai te ajudar a que você caminhe de forma certa. Sim. As pessoas hoje têm uma certa oposição a esse tipo de conhecimento, mas é muito importante, porque você vai aprender a andar certo. Uhum. E a gente vê que as pessoas estão fazendo as coisas erradas, estão quebrando e pagando muito mais caro pela falta de conhecimento, sabe, Jorge? Muito mais caro.
Que bom, doutora Ana. Vamos falar sobre mentorias agora, né? A senhora fez a mentoria junto com o Guilherme, com a pastora também. Foi sensacional, tive presente. E agora vai estar participando da minha mentoria também. Vai ser dia 8 de fevereiro, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa nova fase na vida da senhora. Tá gostando? Como é que é? Você indica isso para as pessoas? Isso. Eu, como advogada, o advogado fica muito na caixa, né? Então, assim, eu tô entrando no mundo onde nós estamos abrindo conhecimento para as pessoas, onde nós estamos ensinando as pessoas a se organizar, a pensar no network, que é muito importante, você se relacionar. Tem um amigo meu que fala que network vale mais do que dinheiro. Vale mais. E eu também. Um abraço, viu, Eduardo? Estou concordando com ele também. Então, assim, é um mundo onde nós temos que entrar. Eu também estou entrando, estou adorando. Nós fizemos a primeira imersão de valor. Fui também na segunda Empretec do Jorge, foi incrível. E agora nós estamos aí com a terceira Empretec, onde eu também estou com parceria. Empreenda e Conquiste 3. Empreenda e Conquiste 3. Isso vamos estar falando sobre vendas, tá, gente? Dia 8/2. Em breve aí a gente vai estar passando mais informações. Isso aí. E é muito importante você já se inscrever para entrar no grupo do WhatsApp. Isso aí. Para você poder conhecer e também saber e conhecer e fazer network. Vai ser muito bom. Show de bola. Fala um pouco sobre o seu escritório, quais os serviços vocês atendem lá hoje. Fala pra gente um pouco aí como é que funciona lá a Ana Nascimento Consultoria e Advocacia. Isso, hoje nosso escritório, nós estamos com o terceiro ano como melhores do estado de Minas Gerais. Ô, glória, hein? Porque o escritório Ana Nascimento, nós trabalhamos para as empresas, para a pessoa física. A maioria dos especialistas, eles trabalham para as instituições. Nós escolhemos trabalhar para a pessoa física, pessoa jurídica. Nós escolhemos ajudar as pessoas, é uma missão que tem sido muito importante para a gente. Então, hoje, nossa equipe, nós somos 10 advogados, né? Estamos lá, nós temos advogados no presencial e também no home office. Hoje, nossa equipe são especialistas. Então, nós estamos aí em Contagem, no bairro Europa, e abertos, né? E graças a Deus tem dado muito certo. Estamos aí trabalhando com essa recuperação e agora na questão da educação financeira, porque nós entendemos que não é só recuperar, tem que ensinar ele a se manter também aí saudável. Mas se manter saudável. Precisar de qualquer área da advocacia, pode procurar o escritório da senhora, Nós certo? temos escritórios parceiros importantes também. Indicação, onde a pessoa vem até nós fazemos os atendimentos e encaminhamos para o especialista. Não, show de bola. Muito obrigado, doutora Ana. É muito rapidinho, né? Se a gente quiser, a gente batia papo aqui a tarde toda. A tarde toda, com certeza. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Volte sempre, tá bom? Eu que a porta está aberta, Boca a Boca Digital. Você, uma grande parceira aí, vai participar das nossas mentorias agora. Exatamente. E seja bem-vinda sempre. Se quiser fazer as considerações finais sobre finanças, pode falar o que a senhora quiser aí, tá bom? Exatamente. Primeiro, uma consideração importante é que vocês participem aí do Empreenda e Conquiste. Isso aí. E depois vocês procurem sempre um profissional para que não tomem decisões erradas. Não tenha medo de se orientar, não faça nada com dúvida. Não invista em aventura, que hoje nós temos aí no mundo dos golpes, os golpes virtuais. Então, não invista, sempre procure um profissional de confiança para que você faça a coisa certa. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, gente, do Empreenda e Conquiste. O que é o Empreenda e Conquiste? Eu tenho feito várias mentorias em São Paulo, em vários lugares, e tento trazer para quê? Para as pessoas, para elas mudarem a mentalidade delas, desde o empreendedor, a pessoa física. E o próximo evento agora, que vai ser dia 8/2, o nosso tema é vendas, vendas com excelência. Então, a gente pega vários mentores em área de digital, palestras de... Nós vamos ter o Guilherme, que vai falar sobre tráfego pago, sobre marketing. Nós vamos ter o Márcio Cruz, que ele vai falar sobre planejamento de gestão de pessoas, porque tudo disso, você, no final, quer a venda do seu produto, né? Exatamente. Então, nós vamos ensinar como cuidar de um cliente, como receber um cliente, como dar o pós-venda. Então, vai ser muito bom e seja bem-vindo. Vai ter o link aqui para inscrever. Se você ainda não se inscreveu, fique à vontade. É um prazer te receber lá, tá bom?
Seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. E o Boca a Boca Digital, a revista, tanto o podcast, a agência está à sua disposição, tá bom, doutora? Obrigada, Jorge. E vamos para cima. Obrigado, gente. Obrigado, Diego. Que Deus abençoe a sua vida. E tamo junto, viu, gente?